11 horas mais 55 minutos, 11h55. Você está no Revista Atual, que ocorre todos os sábados, das 11h30 da manhã até 1h da tarde. É 1h30 de muita informação para você que quer saber tudo o que acontece aqui no Entorno Sul, também em Goiás e também no Distrito Federal. Quiser participar com a gente, manda mensagem, DDD 619-9969-9607, 619-9969-9607. Inclusive, vou aproveitar esse momento até já para pedir já para que a nossa produção já fique atenta quanto às mensagens que a gente vai receber, porque a gente já está recebendo aqui o Johnny Cotrim. Johnny Cotrim, ele que é empresário, ele que é ativista político, e a gente vai falar justamente sobre a questão do transporte público, justamente sobre a questão dos valores, do aumento das passagens do transporte público e também sobre outros assuntos relacionados à infraestrutura, porque a gente precisa entender por que tudo isso acontece, quais seriam as possíveis soluções, né, que a gente poderia talvez encontrar aí para, quem sabe, resolver essa questão, porque daqui a pouco vai ficar impossível para o trabalhador pagar o valor que ele paga para poder chegar ao trabalho. Até porque ele paga ali 6%, desconta 6% do salário dele lá, tudo mais e tal, que é o que consta na lei trabalhista, mas tem muitas pessoas que são empreendedoras, e essas pessoas que são empreendedoras, o valor da passagem sai do bolso delas, então imagina o custo que não fica, imagina para um MEI que tem um limite máximo de pagamentos ali, mas tudo isso a gente vai conversar com o Johnny. Johnny, seja muito bem-vindo aqui ao Revista Atual, viu? Muito obrigado, Tibério, pela presença, por ter feito esse convite aqui para nós. Estamos aqui e queremos tirar todas as dúvidas que for possível eu estar tirando, explicando. Eu fui um utilizador de transporte público por muitos anos, mais de 10 anos, desde 2009 eu estou nessa jornada. Então, acredito que eu posso trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Uma coisa interessante você me contou quando a gente estava fazendo aquela nossa pré-conversa, que você me falou que você tem ainda os bilhetes, os passes antigos quando foi trocado de empresa para empresa, ou seja, você tinha comprado bilhetes da Aviação Napolina, né? Sim. E aí depois trocaram os ônibus, eles saíram e você ficou com os bilhetes e isso não foi ressarcido para você, ou seja, dinheiro perdido aquilo lá. Isso, eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas, não era só eu. Na época a gente optava por estar comprando os bilhetes para estar facilitando, tanto no troco, não andar com dinheiro em espécie, porque vocês sabem que o transporte público aqui do entorno era muito perigoso. Hoje deu uma melhorada, mas ainda continua sendo perigoso. Então, os utilizadores, as pessoas que trabalham, optam por estar comprando os bilhetes, os vale-transporte, para facilitar a vida, tanto de quem utiliza, quanto do cobrador, que muitas vezes você chega com 20, 30 reais e ele não tem troco. Então, eu tive essa perca. Eu perdi, na época, quando a Aviação Napolina saiu, foi mais de 160 reais em bilhetes. Eu tenho eles até hoje, todos. Eu ia até trazer eles aqui, mas eu não consegui encontrar. Mas eu tenho eles todos. Depois eu vou te mandar uma foto para você ver o que o cidadão, o que a pessoa que enfrenta essa jornada todos os dias para Brasília passa. É esse tipo de situação. Muitas vezes a gente tem prejuízo pela falta da gestão pública que não acompanha o cidadão de perto, as empresas de perto. A gente percebe, né? Em primeiro lugar, eu tô aqui nessa região, vai fazer uns 20 anos já que eu moro aqui, e há 20 anos a gente percebe que a situação é praticamente a mesma, né? Geralmente são contratos que parece que são feitos na urgência, na emergência, ou seja, são contratos muitas vezes precários, que eles colocam de qualquer maneira ali, que é só para poder resolver logo. O segundo ponto é a questão do próprio transporte em si, porque a gente não está falando de uma distância curta, a gente está falando de uma distância longa e de um tempo de permanência dentro do transporte que é muito grande. Então, ou seja, o ônibus muitas vezes ele não é confortável. E se não bastasse, a gente ainda tem aquele problema da lotação do ônibus. É muito ônibus que realmente é lotado. O que eles puderem colocar de pessoas ali dentro, eles botam de gente ali dentro. Enquanto estiver servindo, eles estão botando. A gente inclusive está mostrando a imagem que a gente mostrou lá no início da mulher reclamando. Esse aí é um ônibus que sai de Céu Azul até Valparaíso. A gente está falando, esse aí é um transporte interno. Mas o transporte interestadual, ele não foge muito disso não, né Johnny? Não, a gente tem diversos problemas no transporte interestadual. O cidadão, a pessoa que acorda às 5 da manhã para pegar o ônibus, ele enfrenta. A chuva, às vezes, é mais intensa dentro do próprio ônibus, porque tem goteiras. Eu passei por muitas vezes isso. Pegar o ônibus na rodoviária, porque eu pegava no centro da cidade, Lusiânia, e durante a trajetória eu acordava chovendo em cima de mim, dentro do ônibus. Isso o cidadão enfrenta. Na época, e era a Aviação Napolina, eu passei por muito isso. Então, hoje, continua sendo os problemas. Precariedade, muitas vezes, eu não sei se os políticos, se os governantes, eles andam nesses ônibus.
Porque a gente que tem um tamanho assim, acima de próximo 1,80, a gente senta num ônibus desse, a gente sente dor no joelho, porque fica batendo no banco da frente. Então a gente chega em Brasília cansado, desgastado, a viagem em média 3 horas de Lusiânia para Brasília. Então imagina, todos os dias o trabalhador, a pessoa gasta 6 horas da sua vida só dentro de ônibus. Como é que essa pessoa vai ter tempo para a família? Como é que essa pessoa vai ter tempo para se dedicar ao estudo, ao trabalho de forma legal? Então isso é uma realidade. Esse vídeo que vocês viram aí é uma realidade, acontece em todas as cidades do entorno sul. Inclusive essa questão do que você está falando do ônibus, né, da pessoa ela procurar estudo, eu conheço pessoas que se formaram dentro do ônibus, que fazem EAD, aí elas usam o celular e conseguem estudar dentro do ônibus. Eu, quando estou indo para o trabalho, porque eu também sou usuário do transporte público, quando eu estou indo para o trabalho, eu vejo pessoas ali que ligam o notebook e começam a trabalhar dentro do ônibus, porque sabe o tempo que vai perder. Porque na melhor das hipóteses vai demorar 1h30 para você chegar. Primeiro porque a gente não tem aqui uma faixa exclusiva de ônibus, então para quem pega igual você que pegava de Lusiânia, imagina quem pega de Cristalina, que é mais longe ainda, mas igual a gente que é mais da região ali de Lusiânia, a gente tem que passar pelas retenções que muitas vezes acontece ocidental, depois você tem shopping, né, o shopping aqui, o shopping sul, depois a retenção na frente ali de Valparaíso, aqui de Valparaíso, depois você tem a retenção lá do Chifrudo, depois a retenção de Santa Maria, e aí quando o ônibus quer, ele pega o acostamento ali, isso quando ele não pega o acostamento dos outros lados. Mas é aí que está o ponto. O tempo, a demora, ele é muito grande. Se você perder aquele horário, você só vai encontrar um próximo daqui meia hora, daqui 1 hora. Então o que o trabalhador prefere fazer? Ele prefere chegar na parada 2 horas, 2h30 antes, para ele pegar o ônibus, chegar 1 hora antes, talvez, do serviço mais cedo, do que, na verdade, ele pegar no horário que seria o horário adequado para ele pegar e chegar no serviço, para evitar de chegar atrasado. Porque é muito comum você encontrar histórias de pessoas aqui da região que dizem assim, pô, eu não fui contratado na empresa X porque eu sou morador do entorno e eles não querem contratar ninguém do entorno. Quanto que essa precariedade no transporte público aqui da nossa região, ela atrapalha não só o trabalhador aqui, mas também o próprio Distrito Federal também ele é atrapalhado, porque o Distrito Federal recebe imposto nosso, no fim das contas, o trabalhador ele consome dentro do DF. Sim, isso é muito bem colocado, você colocou certinho o que acontece. Por exemplo, eu vou dar minha experiência própria. Saí de Lusiânia às 5 horas, eu acordava às 5 horas, em 15 minutos eu tinha que estar arrumado para estar na parada 5h20, 5h30. Então, eu tinha esse tempo, pegava o ônibus ali. A primeira retenção que começa, o primeiro congestionamento, aumento do fluxo, é na frente do Jardim Gá. Porque é muito trânsito vindo da cidade de Jardim Gá, que é uma cidade que muitas vezes falta emprego, falta oportunidade, então as pessoas optam por estar vindo a Brasília. Você que é do Jardim Gá, você entende a situação. Você opta por estar buscando oportunidade no Distrito Federal. Então, o que acontece? Ali começa a primeira retençãozinha, mas é leve. Aí, já na entrada do Ocidental, por falta de infraestrutura, por falta de viaduto, por falta de pista de aceleração, começa uma retenção maior. Igual você mesmo disse. Esses são os motivos. Chegando aqui, já na frente da Ravan, é onde que o trânsito pesa de fato. Por quê? Todo o fluxo que vem dessas cidades antes, ele congestiona ali. Ele começa a aglutinar ali. Aí vem uma grande lentidão. Isso agravou depois da tentativa dessa construção do viaduto, porque desde 2023 a gente está na expectativa que saia, que venha uma melhoria, que de fato a gente consiga aí chegar com tempo hábil no serviço, porque isso que você falou é realidade. Eu, por muitas vezes, fui cobrado, não por minha culpa, mas por culpa da precariedade do transporte público, por culpa da precariedade da infraestrutura da via. A gente chega atrasado, e isso sem contar os diversos acidentes que acontecem todos os dias, vitimando pai de família, vitimando aí as pessoas que andam de moto, que às vezes para cortar caminho, para chegar mais cedo, optam por ir de moto. Então, isso é a realidade. Todos os dias existem esses engarrafamentos, esses acidentes que atrapalham a vida do cidadão e a vida das empresas, porque muitas vezes perde ali meia hora, 40 minutos. E aí o empresário pensa assim, eu vou contratar alguém de Lusiânia, alguém de Valparaíso, alguém do Ocidental, do Jardim Gá, por quê? Eu vou optar por contratar alguém daqui. Então acaba que essa precariedade tira o serviço da gente, os trabalhadores que precisam dessas vagas, que precisam dessas oportunidades. E isso é uma grande realidade e a gente tem que cobrar os nossos políticos, os nossos gestores, para que resolvam esses problemas.
E a tristeza nessa história é porque você tem a questão de que a nossa região aqui, ela não gera empregos suficientes para poder abastecer a população. E é por esse motivo que a população ela precisa ir para Brasília, no fim das contas, né? Infelizmente é o que acaba acontecendo, ou seja, as cidades aqui elas não geram. Mas você acha que se as cidades aqui elas gerassem mais empregos e mais oportunidades, você crê que poderia talvez, quem sabe, até mesmo diminuir esse fluxo, ou você crê que o fluxo de pessoas em transporte público ainda continuaria praticamente o mesmo? Porque são mais de 300 mil pessoas só daqui do entorno sul indo para Brasília todo dia. É o tamanho de uma Braslândia da vida, do tamanho de um Sobradinho da vida, mais ou menos? É quase uma cidade sendo transportada todos os dias para Brasília. A gente tem aí, por exemplo, eu tenho alguns números. Isso, acredito que foi de 2024. Lusiânia, todos os dias, tem mais de 37 mil pessoas embarcando nos ônibus. Ocidental, em torno de 20, 22. Aqui, já no Valparaíso, em torno de 17 mil pessoas que pegam esse ônibus todos os dias. Isso contando essa principal, a BR-040. Então, o que acontece? Eu acho que se as cidades investissem mais, dessem mais capacidade para que o investidor, o empreendedor trabalhasse, gerasse emprego, reduziria um pouco. Mas não reduziria tudo, porque a gente sabe que isso é uma tendência em todas as grandes capitais. As cidades do entorno sempre procuram oportunidades, empregos na capital, porque às vezes é mais remunerado, às vezes tem mais emprego, tem mais condição, então isso é uma tendência. Acontece em Goiânia, acontece em São Paulo, acontece em Brasília, entendeu? Não só no próprio Distrito Federal, na própria capital Brasília. Acontece também em Taguatinga, que vai muito fluxo de trânsito, Novo Gama, então a gente tem esses problemas. Bacana. Uma outra coisa também que eu acho interessante é porque a gente tem justamente a característica de ser uma região meio... Como que chama aquela região? Região metropolitana? A gente é meio região metropolitana. Uma vez veio Christian Viana para cá, ele que é o secretário do entorno do Distrito Federal, né? Que ele é secretário de Estado lá do Distrito Federal, mas ele cuida da parte do entorno. E uma coisa que ele falou, olha, mas é o seguinte, eu fiz essa comparação, eu falei, a gente aqui é bem parecido com, vamos dizer assim, Osasco, essas regiões mais assim, só que ele falou assim, não, mas o tempo de existência de Osasco são 150 anos até chegar e tudo. Eu entendo perfeitamente que a gente aqui tem o quê? 60 e poucos anos se a gente for levar em consideração o Brasil, porque Luzena tem muito mais tempo, é 200 e cacetada de anos. Mas são 60 anos. Você acha que 60 anos não seriam suficientes para desenvolver tudo isso, desenvolver a nossa infraestrutura aqui, desenvolver a infraestrutura das cidades, para a gente não virar só uma cidade dormitório? Olha, o grande problema nisso é que a gente tem o fator político. São aquelas velhas oligarquias, aqueles velhos grupos de interesses que só aparecem em período de eleição. As promessas são feitas para você todo período eleitoral. Véspera de eleição, um ano, já começa a aparecer as promessas. Você acabou de citar aqui mais cedo sobre o fantasma do VLT. Sim. Há quantos anos você, de Valparaíso, do Jardim Gá, de Lusiânia, do Ocidental, escuta essa história? Agora mesmo voltou a borbulhar isso aí na mídia. Que vai ser feito o VLT, que vai ser feito o VLT. Você, população, você acredita que de fato vai ser feito? Que de fato vai vir um projeto definitivo para criar esse transporte? Isso resolveria muita coisa. A gente já entrando nesse tema, imagine, você que gasta 3 horas da sua casa até Brasília. Imagina se você passasse a gastar 1 hora dentro do VLT. Não precisa chegar de fato no centro da capital. Pode fazer uma integração com o BRT. Isso seria uma ótima opção, tiraria o grande problema do fluxo. Porque muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que vêm para cá, Tibério, que ao invés de pegar um ônibus, o transporte público, falam, cara, eu não vou encarar isso aí, eu vou de carro. E aí eles chamam 1, 2, 3, 5 amigos ali, contando com o motorista, e vêm de carro. Por quê? Porque não tem condição de você andar nesses ônibus da forma que tá. Não tem condição de você pegar o ônibus de frente ao Jardim Gá e passar 3 horas em pé, 2 horas em pé até chegar em Brasília. Você já cansa antes de trabalhar, né? Já cansa. Antes de trabalhar. Isso, aí você opta por vir em veículo próprio. O que acontece? Congestiona as pistas. Antigamente, ali para meados de 2010, tinha menos tráfego. Mas não era porque o número de pessoas era menor. Era porque as pessoas tinham um pouco de menos condição, então optava por vir de transporte público. Hoje, às vezes você tem um carrinho, você junta com 2, 3 amigos ali e vem.
E aí acontece essa aglutinação, essa superlotação das vias que nunca foram preparados, como você disse. Mais de 200 anos e não tivemos tempo de aumentar a pista. Hoje são 2 vias, poderíamos ter 3, 4 vias simultâneas. Por quê? É falta de interesse público. É para a população ficar refém da promessa na época de eleição. É complicado. Pessoal, 11 horas não, desculpa, meio-dia 11 deste sabadão. Você vai acompanhando a gente aqui no Revista Atual, desse sábado, uma conversa muito bacana, muito esclarecedora e muito legal que a gente precisa ter mais conversas assim na mídia goiana no geral, para poder falar a realidade de quem realmente vive esse dia a dia. Inclusive, aproveitar aqui e mandar um abraço para a galera aqui, para a Juliane, que está mandando mensagem para a gente aqui. Que mais? Temos aqui também o Edson Cabral, que mandou aqui também mensagem pra gente, muito obrigado. Quiserem mandar perguntas pra gente aqui pelo nosso YouTube, fiquem à vontade, podem mandar perguntas, a gente faz as perguntas aqui para o Johnny também, sem problema nenhum. O Valdivino também tá com a gente aqui, dizendo o seguinte: os horários de pico pela manhã, indo ou à noite, vindo, são cansativos e frustrantes pelo congestionamento. É como eu falei, eu conheço pessoas que terminaram a faculdade, fazem faculdade EAD e terminaram a faculdade dentro do ônibus, só para vocês terem noção como que é a situação. Aí ele continua, ele segue aqui falando: em Gal Ocidental Valparaíso, aí encontramos trânsito pesado do Gama, Novo Gama e também Santa Maria. A gente esqueceu desses detalhes também. Para quem vai para a região do Gama também sofre o mesmo problema, né? Tem também mensagem do Josimar aqui mandando pra gente, que tem conhecimento, um ótimo nome aí e tudo mais, falando muito bem de você. Tem o Josimar, Juliane, a Ana Paula também aqui. Tem mensagem também do Breno. O Breno mandou aqui pra gente: moro no Valparaíso, perco 4 horas do meu dia indo e voltando do plano. Triste nossa realidade, fora os ônibus precários. Então tá aí a galera mandando mensagem pra gente. Participe. Quiserem mandar pergunta, pessoal, mande pergunta, fiquem à vontade. A gente tá aqui justamente pra gente tirar exatamente essas dúvidas. O que mais chama atenção também é que esse transporte, essa precarização do transporte público aqui na região, ele, como você falou, tem um pessoal que às vezes se junta pra ir todo mundo junto. Isso, fazer a lotaçãozinha do carro, né? Só que tem a galera que já ganha e vive desse jeito. Porque é muito comum você estar parado ali na rodovia, para um carro, fala assim, Brasília, rodoviária. Aí o pessoal já vai indo. E você nem conhece a pessoa. Você não sabe se a pessoa vai te sequestrar, se a pessoa vai te roubar, o que a pessoa vai fazer. E o mais engraçado é que na volta tem a mesma coisa. Se você vai ali na frente do Banco Central, você conhece muito bem ali a região, você pegou muito ônibus, se você vai ali na frente do Banco Central, ali nas quadras 100, no eixinho, já tem uma fila, isso que é o mais engraçado. Você vê uma fila de pessoas paradas, esperando o transporte pirata, e a parada do lado. Ou seja, quem vai de ônibus fica na parada, quem vai de pirata já fica ali. Será que, já que praticamente a pirataria do transporte ela já está solta aqui, porque a pessoa prefere sofrer o risco talvez de ser assaltada, de ser sequestrada, para voltar mais rápido para casa, será que talvez não é um caso de ver uma possibilidade, alguma coisa também, para tentar se abrir esse mercado e dar mais opções de transporte também? Porque talvez o cara que dirige o carro, ele tá ali querendo pegar o valor da gasolina dele, que ele vai gastar muito. Exatamente. Ele vai gastar muito porque ele fica parando o tempo todo. E quem tá pegando o carro, tá tentando sentar ali para ir mais rápido, para chegar mais rápido em casa. Será que talvez não é uma oportunidade, talvez o governo, enfim, o Estado não poderia ver isso como uma possibilidade? É uma pergunta que vai meio contra também a questão da digamos assim, como que fala? Pragmático do transporte. Isso, porque ele vai contra a lógica. A lógica é você ter o ônibus e você passar por todo o processo administrativo para você ter o transporte. Mas ali é uma oportunidade também. Olha, Tibério, eu tenho uma visão, sim, pode-se dizer um pouco polêmica sobre isso. Por quê? Eu entendo a questão de quem faz isso. Quando eu comprei meu carro, eu ia 1 vez, 2 para Brasília de carro, eu fiz isso. Eu cheguei a fazer isso. Eu cheguei a juntar amigos, vou passar na parada tal hora, a pessoa já ficava me esperando. Por quê? A pessoa que ganha ali até R$2.000 não consegue ir para Brasília todos os dias de carro. 2.500, não consegue. Então o que ela faz? Ela junta um grupo de amigos e vai no carro próprio. E aí todo mundo dá um pouquinho, acaba pagando a gasolina. Paga a gasolina, mas a manutenção não chega nem perto. Não chega nem perto. Chega nem perto. Aí o que acontece? O que eu penso sobre isso?
essa prática, ela é feita pela população e eu acho válida, desde que não esteja na parada. Eu acho errado você parar, até mesmo para o próprio motorista. Imagine você não sabe quem está entrando no seu carro, você não sabe quem está pegando aquela carona com você, né? Então você corre risco de ser roubado, que já aconteceu, já teve acidente aqui no Valparaíso, que vitimou 3 pessoas. E o pior de tudo é que não tem a questão do retorno financeiro depois, porque se acidenta um ônibus, a família ainda tem um certo suporte ali, né? Então tem esses problemas. Eu entendo a questão da pessoa que faz, eu entendo a questão da população que opta por pegar, porque imagina, você tem 2 opções, 3 horas de viagem, em pé ou sentado dentro de um carro. Então, imagine, pense pelo lado da população, faça essa pergunta para si mesmo. Então as pessoas se arriscam. Mas vamos falar agora das vans? O que acontece? Eu acho assim um desrespeito mesmo com quem está tentando trabalhar e levar o pão para dentro de casa. A gente fala muito de concorrência e a concorrência ela é maravilhosa. Se você tem uma oficina que de frente e abre outra, os preços vão cair. Então o que eu imagino? Eu imagino que deveria ter a linha regular, os ônibus, e todas as prefeituras deveriam juntar as pessoas que têm as vans, que querem fazer esse tipo de transporte, criar uma associação de transporte público para ter no mínimo concorrência, regularizar, uniformizar esses trabalhadores, porque são trabalhadores. A gente não pode criminalizar a pessoa da van, a gente tem que olhar a situação de quem trabalha com ele, de quem utiliza aquele tipo de transporte e imaginar, dá pra gente melhorar? Dá pra gente criar uma associação, regularizar todo mundo, colocar todo mundo para pagar um pouquinho de imposto ali para ajudar também na manutenção das vias? Então, essa é uma opção, uma opinião polêmica, porque muita gente não concorda. Mas aqueles que não concordam, normalmente têm um braço dentro das empresas. Não quer a concorrência, não quer a disputa pelo passageiro. E tem vans muito boas. Eu já peguei vans aí muito boas, muito preparadas, com espaço para o joelho, não é aquele negócio que você chega com as pernas dormente em casa. Então eu acho válido. Mas isso tem que ser uma iniciativa das prefeituras de cada cidade. Vamos chamar os vanzeiros aqui, vamos chamar o pessoal da lotação, vamos conversar, vamos entrar no consenso, montar uma associação, cadastrar todo mundo e a gente ter uma concorrência ao transporte tradicional. Eu acho isso válido, não sei a sua opinião, mas eu acho válido. Não, eu sou totalmente favorável. Eu compreendo que quanto menos monopólio você tem, oligopólio você tem, melhor. Para mim, quanto mais empresa rodando, quanto mais transporte rodando, porque a questão é, a gente volta até naquele começo. Você tem, você pega um ônibus, você perdeu o ônibus agora, você só vai ter o próximo 1 hora depois. Se você tiver mais empresas rodando, buscando, com certeza o camarada que perdeu o ônibus no horário das 8, ele consegue pegar, 8 e 10 ele consegue pegar um outro. Então, quer dizer, quanto mais oferta, muito melhor. Inclusive, oferta também é um outro problema que a gente tem aqui. É um grande problema. Eu vou contar uma experiência para vocês, para a população que não pega o transporte todos os dias, e a população que já faz esse trajeto todos os dias, sabe? Eu parava na rodoviária de Lusiânia. Eu pegava lá e parava lá. Para voltar, eu voltava em pé. E eu ia sentado. Todas as vezes que eu chegava, eu via os cobradores, os motoristas conversando sobre a quantidade de pessoas que carregavam no ônibus. Eu já vi ônibus lotado, ônibus que é 48 pessoas em pé, carregando 120 pessoas. Pior que tem isso mesmo. 120 pessoas, não tem espaço no corredor. É uma tristeza, cara. Não tem espaço no corredor. Hoje... Você faz corredor triplo. Sim, literalmente, sim. É gente que fica no meio do corredor. Tem gente no corredor e gente no meio do corredor. Sim, quantas vezes eu vi pessoas segurando aqui, ó, e dormir e cair. Muitas vezes eu vi isso acontecer. Um problema também que acontece aí nessa superlotação, por exemplo, depois que passa o Jardim Gá, com o ônibus lota, a gente vê senhores de idade ficando para trás, gestantes ficando para trás, cadeirante ficando para trás. Por quê? Porque imagina você no local do motorista. Você vai colocar uma gestante, eu entendo os dois lados, uma gestante ali de 8 meses, dentro de um ônibus superlotado, para ela correr o risco de cair. Porque as pessoas que estão na frente já são necessitadas, já são idosos, não vai dar lugar. A pessoa vai passar para trás, muitas vezes a população está dormindo, porque isso acontece. Então, a pessoa tem que ir em pé, a gestante tem que ir em pé. Às vezes ela cai, às vezes ela bate a barriga. Eu já cedi muitas vezes o meu local para mulheres gestantes, para senhoras de idade, porque é triste a situação. É triste você ver uma pessoa precisar de uma qualidade de vida, de um transporte melhor, de eu falo muito a questão humana, de um respeito
das nossas autoridades com quem usa o transporte público. A gente não está vendo isso, infelizmente. E o que fazer, Johnny? Depois de tudo isso que a gente conversou, a gente está trazendo muito a realidade. Inclusive, a Lívia até mandou mensagem para a gente aqui. Deixa eu só pegar, eu perdi a mensagem. O povo do entorno merece ônibus de qualidade, motoristas preparados, políticas públicas que priorizem a dignidade dos trabalhadores que dependem diariamente desse serviço. Precisamos de soluções e é nesse ponto que eu quero entrar com você. Quais seriam as possíveis soluções? Você acha, por exemplo, que esse consórcio interestadual entre Distrito Federal, Goiás e governo federal por meio da NTT, você acha que isso resolveria de alguma maneira? Você citou agora a questão do VLT, que está há anos nessa promessa. Eu escuto esse negócio do VLT, vai fazer 10 anos já que eu escuto esse negócio. É o bendito fantasma, né? Como diria aquele locutor que fala Mr. M, ele estaria falando VLT, né? Ele estaria falando desse jeito. E, então, quais são as possíveis soluções que a gente pode encontrar, cara, para tentar não resolver, porque eu acho que resolver vai demorar bastante tempo, mas tentar pelo menos mitigar esse sofrimento da população. Uma coisa que dá, sei lá, em 2 anos, 1 ano, numa gestão pública a gente consegue resolver, talvez. Vamos lá. Hoje a gente tem aí alguns problemas. Hoje, essa pista está sob a responsabilidade do DENIT, se eu não me engano, não é? Isso. Ela já teve sobre a Via 040. A parceria das cidades também sobre a gestão ali. Então, o que acontece? O certo é isso. É juntar todos os interessados, Lusiânia, Ocidental, Valparaíso, Santa Maria, que já é o governo do Distrito Federal, o estado de Goiás, sentar e fazer um grande consórcio e conversar. Vamos resolver esse problema? A primeira solução é ampliar a pista. A gente tem espaço, Tibério. Olha, o canteiro central aqui de Valparaíso, tanto central quanto lateral, é imenso. Tem espaço. Indo para Lusiânia, também tem muito espaço. Então, o certo é ampliar as pistas, criar, no mínimo, mais uma via, pensar com muito carinho sobre a questão da faixa exclusiva para motoqueiro, porque eu ando de moto. Eu sei o risco que eu corro quando eu sou fechado por um caminhão, por um ônibus, por um carro de passageiros. E a gente entende, às vezes, o condutor, ele é obrigado a jogar para o lado que ele vai correr menos risco. Então, acaba sendo a vítima o motoqueiro. Então, a gente tem que pensar com muito carinho na faixa exclusiva. Um problema muito recorrente que a gente tem são os retornos. Olha para você ver, a gente vê as cidades desenvolvidas aí que tem 500 metros de pista de aceleração. Aqui tem o quê? Não, aqui não chega nem a isso. Aqui tem o quê? 50? Não chega nem a isso. 30? Se você coloca a segunda marcha, já tá muito já. Aí o que acontece? A gente tem esse problema aí que eu sempre olhei isso e falei, cara, não é possível isso aqui. Você vai fazer o retorno, você tem 30 metros para entrar no acostamento, porque não tem pista de desaceleração. Tem um acostamento. Você entra no acostamento e já faz o retorno. Porque a gente não, os nossos governantes não vai e amplia essa pista de desaceleração e aceleração. Aí o condutor que vai fazer o retorno, ele já tem que entrar imediatamente na pista porque está congestionado, o trânsito está pesando. Se a gente tivesse uma pista de aceleração adequada em todos os retornos, a gente conseguiria mitigar um pouco o trânsito. Por quê? A pessoa que vai congestionar ali, ela faria o retorno tranquilamente, cairia na pista de aceleração, tomaria a velocidade da via e entraria de forma segura, sem levar o congestionamento que a gente vê aí todos os dias, certo? Isso é uma das soluções rápidas, mais práticas, é aumentar a via e fazer as pistas de aceleração. Essa é uma das soluções que eu acho que vai, se for implementada, se for colocada, vai resolver muito problema de todo mundo que utiliza o transporte público e a Via 040. Muito bem. Muito bem. Temos mensagem aqui, ó. O que deveria ser exigido do transporte público para que pudesse melhorar a qualidade do jeito que estão precários? Mensagem do Jorge... Mensagem do Jorge. Jorge AV alguma coisa, mas eu não consegui ler o restante do nome. Jorge Avenor. Como? Jorge Avenor. Jorge Avenor, a minha visão está acabada. Jorge Avenor, então, o que deveria ser exigido do transporte público para que pudesse melhorar a qualidade do jeito que estão precários, Johnny, na sua visão? Olha, primeiro eu acho que os ônibus deveriam ter uma quantidade máxima. Deveria haver fiscalização. Isso é pensado, existem os fiscais, mas eles não fazem o serviço deles. A gente sabe. Quantas vezes eu vi fiscal entrar dentro do ônibus e nada acontecer? Então deveria haver uma fiscalização de número máximo. Beleza, chegou no número máximo ali, ampliação das linhas, colocar mais linhas. Não é possível que você pega um esplanada do Ministério de 30 em 30 minutos, 40 em 40 minutos em horário de fluxo. Não é colocar o dia inteiro, é aumentar a quantidade de ônibus de transporte público durante os horários de pico. Aumentar isso aí.
E a melhor solução que a gente tem é o VLT, é o fantasma que vem de 4 em 4 anos só como discurso. Inclusive, bom, então a gente tem então essas possibilidades. Você acha que essa construção que está tendo aqui no Valparaíso, o do viaduto, você acha que vai conseguir mitigar pelo menos parte desse fluxo de veículos que sai das cidades mais para trás aqui? Será que resolve pelo menos parte disso? Olha, essa construção desse viaduto, hoje ele é um problema porque ele está aumentando o trânsito. Mas óbvio, tem que ser feito, a população tem que pagar o preço até que se resolva, que se faça. O que acontece? Ele vai resolver em parte, não é solução total. Se não ampliar as pistas, não vai resolver. O viaduto, ele vai melhorar o tráfego, vai cortar, porque aqui na pista a gente tem 2 retornos, né? Um de frente aqui a Itapá e um de frente um pouco acima ali do Shopping Sul. Porque eles tiraram do Shopping Sul, agora tá bem lá na frente, tá perto da Ravan, quase, né? Isso, então a gente tem esses retornos que causam esse congestionamento. Esse viaduto, ele vai vir para trazer tecnologia no transporte, para que os ônibus, os carros possam vir atravessar pelo viaduto, não causar esse congestionamento tão grande. O grande problema aqui na Itapá, no Valparaíso, são esses retornos, que causam grande tráfego, grande congestionamento. Os viadutos sendo bem planejados, deixando amplo os espaços, vai resolver uma parte, não é a solução definitiva. Se não aumentar a quantidade de vias, não vai adiantar. Se não colocar uma faixa exclusiva para ônibus, não vai adiantar. Tá certo. Vai mitigar apenas. Tá certo. Muito bem, obrigado então pela mensagem. 12:28. Quando a conversa é boa, o tempo passa e a gente nem percebe que o tempo tá passando. A gente vai falando aqui e tudo. A gente tinha combinado uma conversa de uns 15 minutos, já foi para lá de meia hora já o nosso bate-papo, mas é porque a conversa realmente, esse tipo de assunto é um assunto que é para mim, agora eu não tô mais nem falando como o apresentador de um jornal, eu até esqueci das câmeras aqui enquanto eu estava conversando com você, eu estou falando aqui como usuário do transporte público há mais de 20 anos que eu moro aqui, e há mais de 20 anos eu utilizo o transporte público, tudo isso que você falou, da época da aviação napolina, da gente dormir de pé, dos passes, e depois dos assaltos dentro do ônibus, de chuva dentro, tudo isso eu passei, isso para mim é um assunto muito, muito caro, de fato, é um assunto muito importante. Eu imagino que para boa parte da população que sai daqui, que vai para Brasília, sofre muito todos os dias, e depois vê mais um aumento, e é aquele aumento que não contribui, claro, com as empresas, ali as empresas vão continuar rodando e tal, mas em contrapartida, a infraestrutura local de pistas e a infra do próprio transporte fica do mesmo jeito sempre. Eu fico vendo o pessoal de Brasília muitas vezes reclamando do transporte, falando mal do transporte, só que quando eu pego, por exemplo, eu tô lá no Pátio Brasil, eu tenho que fazer uma reportagem lá no STF, eu pego o ônibus, cara, é ônibus elétrico, não tem barulho, tem ar-condicionado, mesmo os piores ônibus de Brasília, é janela fechada com ar-condicionado, mesmo os lotados são desse jeito. Uhum. Às vezes eu fico vendo o pessoal de Brasília reclama de barriga cheia, porque quando eles vierem para cá e verem a situação do transporte público aqui, né? Vai ver o quanto que é ruim. Inclusive, muito comum lá, motorista lá, você dá com a mão e ele não tá muito afim de parar para você, ele passa reto de propósito. Aqui, se o motorista aqui, ele fizer isso, ele sabe que ele tá prejudicando o trabalhador naquele momento. Então aqui o motorista não tem nem essa opção, porque não vai ser daqui 5 minutos um outro ônibus. Não é assim. A oferta não é igual acontece lá no Distrito Federal. A situação realmente é muito complexa. É isso. Johnny, quer deixar um recado para alguém? Gente, eu quero deixar aqui, primeiramente, meu agradecimento aí à equipe que me recebeu muito bem, ao Tibério que me fez o convite. E assim, a gente precisa entender que enquanto a população não começar a observar essa questão do trânsito, observar as promessas feitas e não cumpridas, isso não vai melhorar. Enquanto a gente continuar acreditando no fantasma do VLT, isso não vai melhorar. Isso já foi prometido há décadas atrás pelos mesmos políticos que voltam a prometer. Então, o meu recado é, se você sofre com o transporte público, se você sofre com essa precariedade, com a falta de opção, mude você primeiro, para que assim o transporte público possa mudar e vir com qualidade, com excelência e te atender, no mínimo, com dignidade. Esse é o meu recado. É isso aí. E lembrando, né, gente, boa parte do investimento muitas das vezes vem para comprar teu voto. A verdade, a grande realidade é essa, principalmente aqui nos municípios do entorno do Distrito Federal. 12:30, agora 12:31, a gente vai para o intervalo. Johnny, muito obrigado pela sua presença. As portas aqui da Record News TV Atual estão sempre à disposição aqui, sempre que você quiser. E a gente volta daqui a pouco. Muito obrigado.